E morto José, assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração, os israelitas foram fecundos. Olha que forte, né? Os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se, tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou repleta deles. Nós ouvimos aqui muito falar sobre José do Egito, como José saiu, lá de Canaã, da terra prometida, como José foi vendido pelos seus irmãos e como José chegou lá e se tornou governador do Egito, numa época de seca, numa época difícil e numa época de fome, que inclusive atingiu todo o povo. O que aconteceu? Aconteceu que José, entenda bem isso daqui, que José os perdoou, quando os irmãos encontraram, os irmãos que haviam vendido, José os perdoou e convidou toda a família para transferir-se para o Egito, já que ele era o governador. E assim aconteceu. Foi assim que os hebreus foram parar, porque as pessoas perguntam, como é que os hebreus foram parar nas terras do Egito? Foi assim que eles foram parar naquelas terras. Quando a família de Israel descera para o Egito, na época, eram 70 pessoas somente, está na Bíblia, 70 pessoas. E ao longo dos 435 anos, ou melhor, 430 anos seguintes, eles se multiplicaram como as estrelas dos céus. Tornaram-se um povo numeroso e fortalecido. E eram muito bem-vindos. E eram muito bem tratados, até em honra a José. Tudo que José fez salvou o povo, todo aquele povo. Eles eram muito bem-vindos. Eles eram muito bem tratados. E eles cresceram. E aí pega essa primeira palavra. Homens fortes criam tempos fáceis. Perceba aí, 430 anos muito bem tratados, crescendo, de 70 eles se multiplicaram muitíssimos, se tornaram fortes. Então, a força de José, a sabedoria em seu governo, gerou um tempo de prosperidade longo, para uma descendência longa, 430 anos. Entenderam? Uma descendência longa, as coisas ficaram fáceis, Porque uma coisa interessante, homens fortes, e quando eu falo homens, é homens e mulheres fortes, homens fortes, mulheres fortes, eles prosperam tanto que a sua descendência colhe os frutos. A primeira coisa que eu preciso perceber é isso: homens fortes, homens prósperos, a sua descendência colhe os frutos. Mas precisamos preparar os que nos sucedem. Precisamos preparar os nossos filhos, os nossos netos. Precisamos preparar a nossa equipe, os nossos funcionários, os nossos colaboradores. Precisamos preparar aqueles que estão conosco no nosso sonho, no nosso projeto, pois o contrário é bem verdade. Pegue o contrário, segundo ponto. Tempos fáceis geram homens fracos. Sim, tempos fáceis geram homens fracos. Do mesmo jeito que homens fortes criam tempos fáceis geram homens fracos. E isso daqui é forte porque eles acabam criando tempos difíceis. Por quê? É assim que começa, sabe? Porque eles começam um tempo de acomodação, de paralisia, de, como é que posso dizer, de tibieza. Porque assim tá bom. Já ouviram frase como essa? Time que tá ganhando não se mexe. Tá bom do jeito que tá. Eles começam a viver às custas do passado. Eles não se lançam rumo ao futuro. Entenda agora o que eu vou falar, que tá ficando muito forte. Sabe aquela história? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Não é? O que acontece? O pai não tinha nada, se esforçou, trabalhou, se esmerou para construir, ele começa a construir um patrimônio. O filho, quando ele nasceu, já estava tudo construído, achou tudo isso muito fácil, ele nunca se esforçou para conseguir nada,
tudo veio de mão beijada, tudo veio fácil, e aí ele não precisou se esforçar. O problema é que um dia o pai morre, e quando o pai morre, o filho vai começar o quê? A consumir tudo aquilo que o pai construiu. E ele não constrói o dele. Ele apenas vive consumindo daquilo que o pai construiu. E lá na frente, na sua descendência, o seu neto vai sofrer por isso. Ou até bem antes, que hoje o mundo é bem mais rápido do que naquela época. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nada de assim tá bom. Porque a acomodação de quando as coisas estão boas, quando é que nascem os escravos? Sabe? Eles nascem exatamente de um tempo de prosperidade. A gente pensa que os escravos nascem de um tempo de escassez. Não. Os livres é que nascem após o tempo de escassez. Lembre-se que os livres nasceram após o deserto. Então eu quero falar para ti que se a gente não inovar, se não criar, se não se adaptar, se você quer prosperar, todo mundo aqui quer prosperar ou não? Você quer prosperar? E todo mundo aqui já sabe o que é prosperar, é crescer exponencialmente em todas as áreas da sua vida. Precisa acompanhar o movimento do mundo. Tem gente que não acompanha o movimento do mundo, que fica só nessa de, tá bom assim. Esteja sempre um passo à frente. Tem gente que sempre você pergunta, como é que você está? Estou correndo atrás, estou correndo atrás, estou correndo atrás. Não viva acomodado, não viva correndo atrás, comece a correr na frente. É assim que se escraviza. Você se torna escravo desde o momento que você começa a correr atrás, ficar atrás, acomodado com essas histórias de tá bom assim, tá bom do jeito que tá, sempre foi assim. E aí vem o terceiro ponto, é assim que nascem os escravos. Entretanto, olha aqui como é que nasceu a escravidão. Olha como é que esse povo descendente de José ficou escravo. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei que não tinha conhecido José. Ora, já fazia muito tempo, não conheceu José, não ouviu falar, não tinha honra a José. E ele disse ao seu povo: vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, é preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem, para não acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatam contra nós e se retirem do país. Eu quero te dizer uma coisa: houve uma mudança, um novo rei. Um novo rei subiu ao trono, ou seja, quando as mudanças se instalam, o medo e a inveja crescem os olhos sobre aqueles que estão prosperando. Por isso que eu digo para você, a escravidão vem sempre depois da prosperidade. Porque o medo, a insegurança e a inveja do novo vai crescer os olhos sobre aqueles que prosperam. Se eles não estão preparados, eles serão escravizados. O povo se acomodou tanto que eles podiam ter preparado. Olha como eles cresceram e se multiplicaram tanto. E eles não prepararam nem a sua própria terra. Eles não pensaram em preparar o seu próprio lugar. Foi que eles ficaram acomodados. Aqui está bom demais. Aqui no Egito está bom demais. Aqui está bom. Nunca diga mais essa história de aqui está bom. Seja um homem, seja uma mulher que tem o desejo de estar sempre crescendo. Sempre em movimento. Até água parada apodrece. Não existe essa de assim está bom. Mas eu já cresci, está bom. Não, mais ainda. Transborde, multiplique, abençoe. Mas como é que nascem os escravos? Através da acomodação. Como é que nascem os escravos? Através da preguiça. Como é que nascem os escravos? Através da falta de esforço. É assim que a gente se escraviza. Como é que um casamento da gente se escraviza? Quando a gente não reage. Quando a gente começa a dizer, é assim que é. O casamento vira escravidão quando eu permito que ele entre nesse clima de fragilidade.
casamento se torna escravidão, a vida profissional se torna escravidão, quando eu digo é assim que é, eu não quero mais crescer no meu trabalho, eu não cresço mais no meu casamento. É assim que casamentos se escravizam, é assim que vidas profissionais se escravizam, namoros se escravizam, emocional se escraviza, e eu começo a acreditar que isso não é para mim, que tá bom assim, tá bom desse jeito e etc. E eu vou dizer para você, não, Deus tem muito mais para ti. Escreva, Deus tem muito mais para mim. Escreva isso agora, Deus tem muito mais para mim. Eu não quero ser escravo. Pode escrever, eu não quero ser escravo. Deus tem muito mais para mim.